irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. O livro de Efésios, no capítulo 1, verso 9 e 10. E depois o 22 e o 23. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar, ler esses dois versículos, 22 e 23. Amém, irmãos? Então, o encabeçamento de Cristo começa pela igreja, né? Então, o primeiro ponto é que, para que a gente entenda essa mensagem, a gente precisa ser um filho de Deus, né? E aí, o ponto-chave aqui, a gente já desfrutou aqui nesse capítulo 1 de Efésios, que é intrinsecamente voltado para a pessoa do Senhor, não é as coisas do Senhor, é o Senhor. Se vermos aqui do capítulo 1 do capítulo 1, do verso 1 até o 14, você vai ver Cristo Jesus, em Cristo, nele, ele, de Jesus Cristo, sua graça, amado, seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, em Cristo, nele, em Cristo, nele. Então, isso é significativo porque Paulo, ele como ele era muito um com o Senhor, ele quer que a gente seja do mesmo jeito, né? E quando ele disse que ele é o cabeça sobre todas as coisas e deu à igreja, é para que a gente seja encabeçado por ele. A pergunta é: eu sou encabeçado por esse Cristo? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Porque a teoria, ela é muito fácil. A gente falar a teoria é fácil demais, né? Jesus é o Senhor, Jesus é o cabeça da igreja. As teorias, a palavra como um todo do Senhor é maravilha, né? Mas Apocalipse diz que na boca ela é doce feito mel, mas quando chega no estômago, quando chega no estômago, ela se torna amarga. O problema é que a gente só quer o melzinho na chupeta, como quem diz, né? A gente só quer o melzinho na boca. Ela, para ser processada e se tornar, precisa eu morrer, né? Então, a questão, irmãos, se a gente for muito sincero, a gente não quer morrer, a gente não abre mão de nós. Eu tenho orado muito ao Senhor, porque tenho dito: Senhor, olha, quando tu dispensasse os irmãos para sair lá, eles saíram revestidos do teu poder, não era a tua palavra, era a tua pessoa que eles falavam, né? Hoje a gente vê, parece que a minha impressão é que quanto mais eu falo do Senhor, mais as pessoas se afastam. É impressionante. Quanto mais a gente toca nele, aí me estava tocando isso, eu estava me lembrando ali de Apocalipse e estava vendo Mateus 24, que diz que muitos, quando virem o Senhor, vão se angustiar de tal maneira. Essa angústia é exatamente o confronto dele. A pessoa vive numa situação tão caótica que quando o Senhor se apresentar é uma coisa letal, é uma coisa inerente, ele não aguenta, ele não suporta. Está lá em Mateus 24, não é? Então, lá em Apocalipse diz que eles vão pedir para morrer. Então eu comecei a perceber que não é diferente hoje, né? A gente professa um Cristo que a gente precisa saber se é o Cristo da palavra, porque o Cristo que é aqui,
que é falado aqui é o Cristo. Eu me deparo com ele, eu vou para o chão, eu vou para o pó, né? E é um paradoxo, porque ao mesmo tempo eu quero ele. Eu sei quem eu sou, me abomino no pó e na cinza, sei que não valho absolutamente nada, mas ao mesmo tempo corro para ele, porque ele é a minha única salvação, não tem como, em todos os aspectos, né? Mas será que está acontecendo isso mesmo? Por que essa ojeriza do Senhor? A ojeriza é uma palavra pesada, mas é verdade, porque o Senhor ele vai expor quem eu e você é, e a gente não quer realmente deixar de ser quem a gente é, né? A igreja, de vez de ser aquele navio de guerra, ela hoje é um grande transatlântico. É um grande transatlântico, né? Eu estou para fazer na igreja o que me apraz. Responsabilidade nem pensar. Responsabilidade nem pensar. Está entendendo? Não entendemos o individual para o coletivo, não entendemos o coletivo para o individual. Hoje, a gente já fez essa pergunta, ontem eu estava até com o Rogério, a gente estava tendo comunhão. Questões básicas, questões simples. Se o senhor chegar hoje assim e dizer, o que é que minha igreja, não é a gente aqui não. Por isso que a gente vive um Cristo que a gente precisa ir diante do Senhor. O quanto a gente tem procurado a convivência com os irmãos dentro de Cabedelo, para que a gente leve esse evangelho e a gente junto possa levar essa cidade para o Senhor. Porque se o senhor chegar hoje e perguntar o que é que a gente está fazendo para o Cabedelo, o que é que a gente vai responder? E esse dia vai chegar. Eu não quero estar despreparado lá não. Eu quero ser como Paulo, que até agora, né, sei que não alcancei. Sei que não alcancei, tenho consciência que não alcancei, mas prossigo para o alvo. Passei conquistado por Cristo pelo aquilo que Ele me conquistou. Eu sei, porque se nesse ínterim o Senhor me recolher, eu vou estar numa consciência da graça, eu vou estar na consciência de fé, eu vou ser julgado por isso. Se aconteceu não, é outro problema, porque o Senhor está vendo o coração da gente. Porque a coisa em si, ela é só a consequência, precisa haver o efeito da causa justa, que é o próprio Senhor. Então, se eu não tenho um compromisso... Ontem eu estava conversando com o Rogério e a gente estava vendo isso, e estava conversando com outro irmão, que eu também não quero dizer, ele disse, não irmão, os irmãos estão muito desestimulados. Eu digo, e por que você acha que os irmãos estão muito desestimulados? Né? Aí ele não soube responder. Aí eu disse, olha meu irmão, só existe uma coisa que desestimula, é a falta da palavra. Eu não conheço outra. Você pode botar, olha, esse negócio de estar fazendo churrasco, esse negócio de estar fazendo coisas exteriores para reunir a igreja, isso não é igreja, isso não é comunhão. Isso é carnalidade. Entendeu? Esse negócio de ter que estar fazendo amparato do lado de fora a Bíblia diz em Cantares que o Senhor se tornou atraente para mim. Ele não vai ser atraente para mim, ele se tornou atraente para mim. Mas se ele não está sendo atraente para mim, de quem é o problema? De quem é? Deu para entender? Ele é totalmente aprazível, ele é totalmente delicioso, ele é totalmente, que não tem adjetivo. E por que não está acontecendo? E a gente está como se nada tivesse acontecido. Está aí. Todo mundo, rapaz, eu fico parado olhando, observando, as pessoas entram em pânico, as pessoas entram em parafuso pela falta de um combustível. Está aí o caos. Está aí o caos. Porque está indo de encontro a uma necessidade sua. Se está de encontro a uma necessidade minha e eu reajo desse jeito, imagine quando for contra mim. A minha pessoa, vai morrer. O que é que ele diz lá em Mateus 24? Vão lhe perseguir, vão matar, não é assim? Mas a gente está como se não tivesse absolutamente nada. Então, hoje só tem uma resposta, eu dizia a esses irmãos. Olha, irmão, palavra. Palavra, somente. Não tem outra, não adianta você querer botar chifre em cabeça de cavalo. Por causa do conhecimento, não tem. E o que é pior, irmãos, que o Senhor me cubra e nos cubra com o seu sangue. Não quer. Porque a palavra me expõe. A palavra diz que eu sou. E que para ela avançar, a gente precisa se arrepender. Então hoje, o que é que a gente precisa? Arrependimento. Hoje é a palavra que tem assim tocado mais forte no meu coração, arrependimento. Porque a gente está vivendo desse mundo para o mundo. Paulo diz que a gente viva nesse mundo como se dele não usufruísse.
fosse casado como se não fosse, porque a gente está aqui de passagem, mas a gente está pegando as coisas e tornando. Aí diz, ó, o encabeçamento. Eu tenho dificuldade numa palavra dessa, porque se eu for falar uma palavra dessa, do que é o encabeçamento do Senhor para com a gente, os irmãos, pelo que eu estou vendo, ninguém vai entender. Aí você diz, meu irmão, por que você está dizendo isso? Pelas atitudes, irmão, pelo compromisso, porque a árvore se conhece pelo fruto. Não precisa ser super profeta, não precisa ter revelação de Deus, não. Isso é muito simples. Ele só, vocês sabem conhecer quando vai mudar, eita, vai chover, está avermelhado. Vocês sabem discernir os sinais do tempo, mas vocês não sabem discernir as coisas básicas. Em Coríntios diz, rapaz, vocês vão julgar os anjos e não tem condições de ver essas questões básicas. Não é assim que ele fala? Aí quer dizer, não, irmão, você está vendo demais. Eu estou vendo demais, eu identifico. Se minha esposa e meus meninos estiverem fora do contexto, eu identifico, como certamente eles devem identificar, porque existe uma relação, não é verdade? Mas quando a gente vai falar Cristo, o encabeçamento da igreja, é bonito demais. Vamos lá, irmãos, vamos para Efésios capítulo 22, vamos agora para Colossenses capítulo 2, o versículo 1, vamos não sei o que, Cristo é o cabeça, a gente entra, muda e sai calado. Porque se a gente não se arrepender, se a gente não tiver uma atitude para com o Senhor de arrependimento, a gente vai estar todo dia falando, a gente vai estar todo domingo aqui sentado, só que a gente está entendendo que nós estamos no dia 28, não é isso? 27 de maio de 2018. Não temos mais tempo. A gente está percebendo, é uma incoerência, a gente vive como se as coisas não estivessem passando. Está entendendo? Pode ver, é como se a gente não estivesse envelhecendo, é como se as coisas não estivessem acontecendo. E isso é por isso que eu entendo que a palavra vai dizer o impacto que vai ser, porque eu estou constituído de uma forma totalmente diferente daquilo que eu deveria ser. E quando a coisa se mostra para mim, para mostrar como eu deveria ser, e eu não estou daquele jeito, vai ter problema. E aí hoje, qual é o falar? Hoje, estava tendo comunhão com outro irmão, ganhei muito com o que ele falou. Ele disse, meu irmão, nós estamos numa condição tão séria, olha teus grupos. Eu disse, que grupo? Ele disse, os grupos de WhatsApp. Procura uma mensagem e passa para mim uma mensagem que seja falado do coração, que seja um encargo do irmão e ele passa para que os outros ganhem. É tudo terceirizado. Já existe agora as pessoas que vendem as mensagens no seguinte, já passa a mensagem, já viu, né? Cada mensagem bonita e que salva, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Bom dia, Deus, fé, eu até, Vlá não sei o que, é Cecília não sei o que, já tem o nome das pessoas que fabrica e dá, e você simplesmente terceiriza, porque acha bonito, mas é a tua experiência. É seu, brota do seu coração. Supre vida não, irmão. Você dá uma palavra de autoajuda, você dá uma palavra de encorajamento, você dá, mas não tem vida consistente. Por quê? Porque nos nossos sentimentos é terceirizados. Nós terceirizamos, nós pegamos textos bíblicos, colocamos na Bíblia, amém, por isso, não deixe de fazer não, porque a gente não pode regredir, a gente tem que dar aqui, né? Então, o que é que acontece? Pega os textos e terceiriza, muito bonito, mas o que é seu ali? O que é seu? Isso mostrando, irmão, isso mostrando que a gente não quer ser encabeçado. A gente não quer ser encabeçado, a gente quer ser dominado, a gente quer que a pessoa diga o que é que a gente tem que fazer, a gente simplesmente faça. Por quê? Porque o que a gente quer é se sentir bem. O que a gente quer é ter uma paz do mundo, que não é a paz de Deus. Jesus diz claramente, ele diz assim, ó, eu sou a paz. Quando Paulo refere, ele é a nossa paz. Quando diz paz é com letra maiúscula, paz com letra minúscula é o sentimento oriundo da pessoa, com paz com letra maiúscula. E essa paz, ela só vem quando eu não existo. Que ele diz que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para ser a nossa justiça. Eu já encorajei os irmãos aqui para uma concordância bíblica e botar justiça, para você ver. Justiça é o que o Senhor se tornou por nós, para sermos aquilo que a gente deveria ser diante de Deus e não somos, e Ele se tornou para nós sermos hoje. E só através dessa justiça, não tem jeito, que nela está o sangue, está a redenção, a remissão dos pecados, e eu tomo Jesus como minha justiça. Então quando as coisas vêm para mim, eu não me justifico mais, eu tenho consciência que eu não preciso mais me justificar, por melhor que seja, que Deus não vai aceitar, porque Jesus já fez isso para isso. Ele diz, justificado pois mediante a fé, Romanos 5, temos paz com Deus.
Quando é que eu vou ter a verdadeira paz? Quando eu entendo que Jesus é a minha justiça, quando eu sou verdadeiramente encabeçado por Ele, quando eu quero viver em mim mesmo. Irmãos, olha, Deus, um relacionamento só se torna forte quando é de dois lados. Hoje um relacionamento forte é de Deus para nós, mas de nós para Deus não é. Pode ir diante do Senhor. Eu fico observando em alguns lugares, chegam os jovens, você vai vendo que as gerações elas estão se degradando, mas você não entende por quê. Eu posso falar da geração da gente para trás, para cá. Quando eu tinha, vamos dizer, 3, 4 anos de idade, 5 anos de idade, quando eu era criança, assim, meus pais não eram cristãos devotados, mas nos educaram de uma forma onde nós tínhamos referência. O que é isso? Eu sabia o que era o mais velho, eu sabia o que era um professor, a gente foi aprendendo a ter referência, passar na frente da igreja, tudo bem, isso querendo ou não, é uma referência de respeito a alguém que está acima, isso vai moldando o seu caráter, de você não se achar. Eu não sei vocês, mas eu percebo, nas reuniões, a partir do pão das igrejas, está os meninos com tablet ou celular, sentado aí. E sabe qual é a coisa maligna? Deixa, porque é a única coisa que acalma. Sabe o que é que está acontecendo? Essas crianças não têm referência nenhuma. Quem dera que ele passasse na frente da igreja católica e fizesse assim, pelo menos era uma referência para lá na frente ser mudado, mas nem isso faz. Por quê? Porque os pais perderam o referencial, consequentemente os filhos. Qual é que vai ser essa geração? Como é que vai ser essa geração? Uma geração que não tem referência de absolutamente nada. Se nós que ganhamos a vida do Senhor estamos com essa dificuldade, imagine quem não tem. Imagine quem começou agora com um caráter totalmente deturpado, sem referência. Na época da gente levava um cascudo, não era muito arretado. Na época da gente nem fazia isso. Na época da gente na época da gente nem fazia isso. E se fizesse levava um cascudo e não jogava. Então não tem referência. Eu trabalho com dependência química, como os irmãos sabem, no Senhor. E Nevaldo estava até comigo nesse dia, e nesse dia o Senhor providenciou uma reunião, nós estávamos sentados, e a gente começou, e o Senhor, lá pelas tantas, levou para uma comunhão. Só tinha um, daquele montante, só tinha um que teve a relação, os pais normais, que se separaram não, morreu, normal. O resto, tudo com problema na base. Tudo. Não tem um que tivesse aprumado. O pai abandonou, a mãe deixou, não sei, tudo mal desmantelo. Ele disse: não tem jeito, meu irmão, que ele me chama de pastor lá. Tem jeito, pastor. Não tem. A história é a mesma, só muda a cara. E a gente acha que não existe reflexos, né? E nossas atitudes dão reflexos, rapaz. Não tem jeito. Então às vezes aí cai naquele. Não, irmão, você está julgando. Claro, e tem. A palavra me dá base para isso. Mas eu estou julgando para misericórdia. Acordem, vamos acordar. Acordem, pelo amor de Deus, porque o Senhor diz o quê? Não julgueis para não serem julgados, não condeneis para não seres condenados. Meu julgamento não pode ter base de condenação, porque primeiro, nenhum de nós tem esse direito. Quem o tinha não fez, antes se tornou nosso advogado. O homem espiritual julga todas as coisas. Então se eu estou vendo uma situação não, vamos orar, deixa os bichinhos, vamos orar que o Senhor muda. O Senhor muda. O Senhor conhece meu coração. Conhece. Ele quer que você conheça seu coração. Por que você acha que a gente passa por tudo que passa? É para a gente conhecer o coração da gente, porque Deus já conhece. O problema é que a gente fica se iludindo. Não, o Senhor conhece meu coração, o Senhor conhece meu coração. Misericórdia. Então você vê, a gente, aí conversando com esse irmão, aí eu disse: rapaz, tu tem razão mesmo. Tu tem razão, realmente não tem não. De fato, a gente não encontra muito compartilhar. Sempre quando é um compartilhar. Amém. Amém. Porque
É onde está a substância. Agora quer ver uma coisa? Bota uma coisa secular, uma coisa que eu aparentemente penso que domino, para tu ver, passa o dia todinho, assim. Vamos conversar de trivialidade, para você ver. Vai vir Copa do Mundo aí agora. Vai vir Copa do Mundo, vai ver as reuniões como é que vai ficar. Vai ver as conversas como é que vão ser. Porque o coração fala, a boca fala o que o coração está cheio. Meus sentidos vão atrás do que meu coração está cheio. Não tem jeito. Se eu estou cheio da palavra, meus sentidos estão tudo alerta. Se eu estou cheio das coisas seculares, também tá. Não é ruim coisas seculares, irmão. Não tem nada a ver. Você pode assistir o jogo da Copa do Mundo, não tem nada a ver, eu acho até legal. Não tem problema nenhum. O problema é a fonte, o problema é a origem. O que o Senhor quer é porque a gente inverte, a gente fica tratando com a consequência ao invés de tratar com a causa. Se nós estivermos desfrutando plenamente do Senhor, você vai saber se assistir uma Copa do Mundo ou não. Você vai saber fazer todas as coisas, porque todas as coisas estão debaixo dos nossos pés. Não nos domina. Eu não vivo, eu não dependo daquilo. Se assistir, assistir. Se não assistir, não assistir. Quero ver a beleza do ser humano, quero ver a coisa que a gente hoje nem consegue ver, né? Que é uma ostentação maior do mundo, é uma... Está entendendo? Aí você começa a identificar com os olhos do Espírito o que vai e o que não vai. Vai ver. Está aí. Creio, não sou contra. Quem quiser fazer suas manifestações, façam. E acho até que de certo ponto que tem dois lados, tem um humano e tem um espiritual. Quem não está no espiritual vai estar no humano e tem que buscar os direitos mesmo de cidadão. Mas o caminho não é esse. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, mas o que é que ele diz no versículo anterior? Quando eu mandar peste, quando eu mandar guerra, quando eu mandar gafanhoto, quando ele mandar essas coisas, não é para você estar no meio da rua, não, é para você estar se voltando para mim. Porque o coração de vocês se distanciaram tão grande que eu tenho que tocar naquilo que vocês pensam que vive para vocês acordarem, mas não quer. Sararei a sua terra, não é só a literal não, é o coração, Mateus 13. Mas não, aí fica nessa coisa translocada, um pandemônio no meio da rua, uma coisa horrorosa. Arriscado matar e morrer por causa de uma vaga. Eu mesmo passei, já vi um carrão entrando, uma Hilux, assim, uma caminhonete, eu não me lembrei, entrando no meio da... O que é que ele ia dar problema? Já passei logo, tirando, logo definiu, porque ali você não pode nem ficar. Cheguei para abastecer a moto, tinha umas 15, 20 pessoas. Quero crer. Como eu disse para o camarada, para a gente apaziguar. Quero crer. O cara chegou, começou a conversar de lado de mim. A mulher dele trabalhando na máquina, depois foi que ele veio. A mulher dele depois foi que veio. Mas depois eu não observei que ela estivesse na fila nem nada. Mas ficou conversando, mas o cara atrás de mim, um casal de olho. Aí quando eu me voltei, ele disse, o mala aí de lado. Eu digo, rapaz, eu quero crer que a mulher dele estava na fila. Ele disse, não. Eu digo, mas vamos crer. Porque se for isso mesmo, é muita cara de pau, meu irmão. Mas é o ser humano. Aí graças a Deus a gente foi conversando, o cara foi amansando. Eu digo, eu vou deixar ele passar tudo. Ele deixa. Aí passou ele, mas seu. O cara, obrigado aí. Obrigado aí de quê, se tu tá na fila? Porque depois o cara se entrega, né? Tu tá entendendo como é que é? Aí eu fico olhando assim, eu digo, para você ver como é que a gente tá. Não existe mais respeito, né? E o que é a luz do mundo, que é para sermos nós? Se você não está comendo e se alimentando, como é que vai ser? Vai agir do mesmo jeito, quando o mundo, o caráter melhorzinho. O caráter melhorzinho, né? Vamos pelo certo e pelo errado. Então, eu podia aqui, irmão, e lhe digo com toda sinceridade, o encargo de falar sobre isso, eu não tenho. Eu não tenho, sinceramente, de falar do Senhor como cabeçamento da igreja, porque a palavra hoje que o Senhor dá nos nossos corações é o arrependimento, porque nós somos cheios de conceito. Os conceitos é que está matando a gente. É o conceito como é que deve ser, como é que não deve ser, e eu cada vez mais ficando vivo. A gente estabelece o conceito o tempo todo. A carne é desse jeito. Lembra lá de 1 Reis, não me lembro se é 1 ou 2 Reis 5, fala de Naamã, acho que é 1 Reis 5. Quando ele teve uma lepra, e Israel estava cativo da Síria, e tinha uma menina lá que disse, se o meu homem soubesse que existe profeta em Israel, ele iria lá e o profeta curaria ele. Aí ele pegou, fez aquela regimentada toda, homem de muito conceito junto ao rei. O rei disse, vá-se embora, mandou uma carta lá, aquela coisa toda, e foi. Deve ter mandado a carta, eu não me lembro. Chegou lá,
Eliseu nem se dignou a sair. Eu fico imaginando se fossem os profetas de hoje, né? Um general chegando na casa dos profetas de hoje, né? Mas não se dignou nem a sair. Pegou a Geazi e disse: só diz a ele lá que vai ali no Jordão e se banhe 7 vezes, que ele vai ficar curado. O cara teve um ataque de pelanca, né? Ele olhou e disse: como é que é? Pensava eu, conceito. Ele já saiu da Síria arquitetando como é que devia ser a carne que está dentro de nós, arquitetando como é que devia ser. Aí ele começou agora a expor o que era que ele já tinha. Pensava eu que ele ia sair, que vinha a meu encontro, que ia impor as mãos, que ia clamar a seu Deus e eu ficaria curado. Ia ter guerra aquilo, porque ele ia voltar e o rei ia dizer: curou não, aquilo é problema, manda e mata. Porque depois a Síria não teve um caso que rodeou a casa de Eliseu e Eliseu orou e o Senhor feriu de cegueira? O mesmo exército da Síria. Então ele fez o que Eliseu disse. A turma do deixa disso, vamos lá, né? O pessoal da paz: se fosse um negócio maior aqui tu não fazia, então vá lá e se banhe, deixe disso, vamos embora, voltar para casa, que é o melhor que a gente faz. E ele fez e curou. Aí já chegou lá, meu senhor, Eliseu já era o senhor dele, né? Aí pediu aqueles terra de Israel para se ajoelhar lá, pedindo perdão, porque se ajoelhasse era por causa do cidadão lá o rei que se ajoelhava e se apoiava nele, ele tinha que se ajoelhar, aí adorar o Deus lá, e pediu perdão, aí shalom, vai-te em paz, e ele foi-se embora. Quando não, tem que ser do nosso jeito. Esses conceitos estão acabando com a gente. E outra coisa, lá em João 6, o que é que acontece? Lembra do barquinho? A gente já falou aqui. Jesus chegou e disse: vai-te, pode ir, vai-te embora, vamos lá para o meio do mar que eu chego, já me encontro com vocês lá. Não foi assim? Por meio de uma tempestade, rapaz, os caras foram se encontrar. Jesus despediu da multidão e subiu, foi orar. Lá pelas tantas o Senhor desceu, e o versículo seguinte diz que no outro dia, quando a multidão chegou, não encontraram nada a não ser o barquinho. Então mostrando o quê? Que quando Jesus disse vai, eles como pescadores, eles foram e deixaram o quê para Jesus ir? Deixaram o quê? Um barquinho, porque foi a única coisa que o povo no outro dia encontrou, né? Ou seja, qual é o meu conceito? Já que Jesus disse que vai se encontrar comigo, ele vai ter que ir de barco. Não é os conceitos da gente? A gente estabelece como é que o Senhor tem que fazer. Aí vamos deixar o barquinho, foi. Aí Jesus veio caminhando sobre as águas. Quando Jesus vem do jeito que não é do jeito que eu acho que tem que vir, ele é o quê? Tanto medo, porque vem para quebrar aquilo que não é. Tem que ser desse jeito, tem que ser desse jeito, tem que ser desse jeito. Só funciona se for assim. Não, irmão. Só coma da palavra que você vai ver como é que funciona. Somente. Hoje só temos um caminho, não tem dois. Não olhemos para a condição, não vemos a estrutura, não queira arquitetar mais reunião, que é isso que a gente tem feito, e o caminho não é esse. Coma da palavra, somente. É o alimento, é o antídoto para toda a sequidão. Aí as coisas, elas se reajustam. Pode marcar reunião, pode marcar o que quiser, pode fazer o que quiser, se não tiver comendo da palavra, se chama auto-engano, e está com prazo de validade. Está escrito lá o prazinho de validade. O prazinho de validade está lá dizendo: daqui a pouco esfria. Só isso, porque a palavra, ela vai nos identificar com o Senhor. Quando ela nos identificar pela morte e pela ressurreição, então a gente começa a entender quem nós somos. E aí sim, quando eu começo a entender quem eu sou, eu começo a querer que o Senhor destrua aquilo que eu sou. É o que Paulo vai nos dizer em 2 Coríntios 12. Quando eu identifico a mazela e como eu sou uma pedra de tropeço, aí eu começo a me identificar com o Senhor e começo. É por isso que Paulo disse que tinha prazer nas angústias, prazer nos tratamentos, porque ele sabia que aquilo ia redundar em glória. Ele se tornou um cooperador do Senhor. Primeiro foi tira, depois se tornou um cooperador, depois ele teve prazer, porque não é um processo. E você tem prazer em angústia, irmão? O que é que tem prazer em angústia, pelo amor de Deus? A angústia o cara quer sair. Mas o inimigo nos engana. Vou fazer um rapazinho, ver se você entende. A angústia, Paulo diz claramente, ele tem prazer na angústia. Por quê? Porque ele entendeu
Se eu tenho prazer na angústia, é o mesmo Paulo que eu creio. Tem vários na carta de Hebreus que eu creio firmemente que Hebreus foi escrita por Paulo. Aquela carta é muito pesada, muito alta. Se ele botasse lá que era ele, né, em comunhão com os santos a gente chega, os judeus não iam aceitar de tão pronto, né? Mas tem vários, eu tenho até lido Hebreus e tocado nos pontos que você identifica com Coríntios, com Efésios, com Romanos. Claramente você vê que foi Paulo que escreveu aquilo, o caráter de Paulo naquela carta. Então ele diz lá em Hebreus 8:13 que quando estabelece a nova, com letra maiúscula, que é a nova aliança, põe um fim na velha, e o que ele põe fim está prestes a desaparecer, porque não é um processo, dia após dia, morro. Está vendo aí a associação? Você vai ver a linguagem, mesma coisa, em termos diferentes. Então, quando eu tenho prazer na angústia, é porque a angústia é a morte da carne. Ele sabia que estava morrendo. Deu para entender? Então é mais ou menos assim, ó. Segura por isso. Eu estou aqui. Certo? Eu estou aqui. Aqui é o coração. Aí o inimigo. Aqui é a carne, né? Aqui é o espírito. Vamos botar aqui de novo para a gente entender. Aí o inimigo manda um dado inflamado aqui. Porque o alvo dele é isso. Porque se ele ganhar isso, ele ganhar a mente, ele ganha a vontade. Ganhou não tem vontade, mas tem jeito. Por isso que as batalhas, a gente viu aqui outra vez, que as batalhas da Idade Média eram dadas nas costas das fortalezas. Por quê? Porque se ganhasse a porta, ganhava a cidade toda. Então está aqui, para ganhar essa mente e para ganhar o restante. Então vem o inimigo, lança o dardo inflamado, que Efésios vai dizer, o mesmo Paulo vai dizer, para atingir isso aqui. Por quê? Porque ele quer que esse cidadão, o homem aqui, se mova, resolva, porque cada lei que ele se move, cada coisa que ele faz, por mínima que seja, é estabelecendo uma lei, e a lei é a força do pecado, e o pecado fez com que ele de uma serpente passou a ser um dragão. Almas humanas, Apocalipse 18. Tudo de Satanás é para a gente se mover na gente, é para a gente resolver na gente, é para fazer, reviver o que o Senhor destruiu. Romanos 6, não é isso que ele diz? Que sabendo com ele que foi destruído o nosso velho homem. Então, por que Deus permite? O está consumado, ó, está consumado. Não é que vai ser não, já está consumado. A cruz está aqui, ó. Aí está Hebreus 2,14 e está Romanos 6,6. E que pela morte dele o diabo fosse destruído, foi o que aconteceu, e o nosso velho homem também. Isso aqui que ele usa está destruído aos olhos de Deus, mas nossa realidade, no nosso sentido, não. Como é que esse está consumado é aplicado? Quando vem um ataque de ira, seja lá do que for, para tornar a carne viva que está morta, através do morto, tudo morto, tanto a carne como o inimigo, tudo morto. Então a origem do morto. Aí ele lança, ativamente, para que eu me morra. Qual que seria? A primeira coisa que ele disse aqui, eu tenho que pedir. Eu estou na carne, que é horrível. Mas depois ele escutou: minha graça te basta. Graça é o trabalhar do Senhor para nos transformar à imagem de Cristo. Charis, se não me engano é charis, que é a definição, uma das definições de graça. É a consciência da graça trabalhando para nos transformar igual a Cristo. Aí, o que é que acontece? Ele entendeu isso. Só que, quando vem, o primeiro sentimento que vem é medo, angústia, depressão, né? Insônia, insegurança, tudo que não presta. Porque precisa a gente se mover. Isso tudo é ansiedade. Está tudo dentro do pacote de ansiedade, né? Que se manifesta muito por angústia. Isso aqui tem tudo a ver com angústia, produz tudo angústia. Aqui no peito estourando, para a gente se mover. Resultado: Paulo entendeu que a graça do Senhor já resolveu, que a graça do Senhor já resolveu. Então o que é que ele diz? Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Deu para entender? Ele se acionou, aí o está consumado, acabou-se. Nesse processo que ele se tornou cooperador, essa angústia, o Senhor avança e ensina mais. Tem uma coisa linda que ele diz que eu ganho muito: uma porta se me abriu no Senhor, contudo não tive paz, com relação ao Evangelho de Cristo.
Por que não é sumário quando a cruz vem pela consciência da graça e destrói o que ele já fez? Mas a gente ainda fica sentindo aquela angústia. Porque a carne está morrendo. Deu para entender? A carne está morrendo. Aí o Senhor avança para nos ensinar mais. Ele, esse cidadão que não se dá por vencido, usa o sentimento. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá por fé e não por sentimento. O Senhor permite isso para mostrar o quão grave é o sentimento, de a gente viver por sentimento e por emoções, porque ele pega a mesma angústia que está morrendo. Ele é o pai da mentira. E na nossa consciência, na nossa mente, aplica que uma vez que eu estou sentindo, é porque o ataque é verdadeiro. É um paradoxo entre uma irrealidade e uma realidade. A irrealidade está morto todos dois. A realidade, eu estou presente aqui. Estou vivo, não estou real, não sou vivo. Então ele precisa do que é real, ele precisa da verdade, ele precisa de algo concreto para poder validar as mentiras dele, porque sem o que é real ele não consegue validar. O livro de Jó, a gente pode ter uma comunhão sobre isso depois. Jó sabe disso clarinho. Lá no final ele usa a mentira, a verdade mentira. Ele usa tudo para poder tirar Jó do prumo. Paulo entendeu isso. Aí resultado, que foi que ele entendeu? Que essa angústia era a morte da carne. Deu para entender? Então ele começou a se alegrar numa coisa que o inimigo acusava ele, que o que ele estava fazendo era verdadeira. Não, é mentira. Porque a gente vive por fé. Aí o Senhor aplica. Agora, quando eu não sei desses conceitos, tu estás entendendo como é que é? Aí eu venho um ataque desse aí eu fico com raiva do irmão. Tu está entendendo? Fico com raiva do irmão e vou tratar a raiva baseado em quê? No certo. Ele não me magoou. E a coisa queimando por dentro. E eu não entendo que se eu me posicionei pelo Senhor, essa mesma coisa está morrendo. Deu para entender? E eu simplesmente prossigo para o alvo, para não errar o alvo, prossigo, estou sentindo, não estou deixando de sentir não, mas a minha consciência agora me diz que eu não tenho mais que me preocupar, porque isso o Senhor já tratou, eu só preciso permanecer firme. Aí Filipenses capítulo 3 vai nos dizer o que é o sentimento da justiça verdadeiro, quando você chega lá no versículo que ele diz assim: não que ainda sejamos perfeitos. Não, que ainda, eu vou ler o texto para que seja mais fiel. Filipenses capítulo 3. Olha só que coisa maravilhosa. Filipenses capítulo 3. Ele diz assim, versículo 8: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor de quem perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Você está vendo que é um processo? Você está vendo que quanto mais ele tinha de Cristo, mais ele queria? Aí ele diz: e ser achado nele. A chave está no versículo 9, viu? E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede das leis que a gente estabelece. Não só a lei de Deus, mas como as leis que a gente estabelece. Senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseado na fé, quando eu creio em tudo que ele fez. Para o conhecer, Paulo foi conhecendo esse processo aqui na prática. Ele foi conhecendo na prática, não caiu como uma aula assim, não, ele foi conhecendo na prática. Para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, está vendo? Que é o novo homem, e a comunhão dos seus sofrimentos, porque o Senhor, conformando-me com ele na sua morte, ele passou agora a ser cooperador de boa vontade, e no final ele diz que tinha prazer, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aí ele diz: não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, versículo 12, outra chave, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo. Olha só, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, os ataques ele vai esquecendo tudo e vai avançando, coisa que o inimigo quer validar, porque uma vez que eu estou sentindo é verdadeiro o que ele está dizendo, e é mentira. Por que mentira? A base, porque parte do morto. E quem é esse morto? É o pai da mentira. Então isso já para mim, só que é real meus sentidos, porque essas luzes que a gente vê das estrelas,
tá certo? É só a viagem do que não é. O objeto existente já foi destruído há muito tempo. Muita coisa acontece conosco, a gente só sente, o objeto que originou já foi destruído, em Hebreus 12, Romanos 6, foi destruído. A gente só é o reflexo dos pecados, que para ser aniquilado precisa da nossa posição, e quando a gente se posiciona, vem aquele sentimento todinho, que ele usa para validar, dizendo que os ataques é verdadeiro, é mentira. Aí ele chega e diz, olha só, esquecendo das coisas para trás, fique avançando para a questão diante de mim estão, prossigo para o alvo, não errar o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que foi que ele disse no versículo 12? Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição. Olha o que é que ele diz no versículo 15: todos, pois, que somos perfeitos. No 12 ele diz que não é perfeito, mas no 15 ele diz que é perfeito. Todos nós, não ele, não só nós, pois todos nós que somos perfeitos tenhamos este mesmo sentimento. Que sentimento? Versículo 9, irmãos. De não ser achado em nós, de não querer resolver, de não querer, mas sim na justiça procedente de Deus, que é Cristo. Quando eu estou nessa justiça, eu sou perfeito, porque o velho homem já morreu, o novo homem está em Cristo, e Cristo é perfeito. Ele está dizendo que quando está nele no processo aprendendo, ele não é perfeito, ele está aprendendo, mas quando ele adquire a justiça e o verdadeiro sentimento dessa justiça, ele é perfeito, porque ele agora não se justifica mais. Ele entendeu quem ele é, entendeu quem Deus é e sabe como Deus trabalha nele. Onde é que está isso? Se você for, aí só, e se porventura pensares de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá, porque isso é processual. Isso não é instantâneo, isso não é para quem quer e para quem corre, é de Deus usar sua misericórdia, como foi com ele. Ele disse que é o menor dos apóstolos, mas Deus o alcançou, pela graça de Deus ele era o que era. Agora está aberto para todos, porque ele não diz que é dele não, ele diz aqui, ó, todos, pois, que somos perfeitos. Ele está abrindo para o corpo. Quando chega em Romanos capítulo 5, a gente entende tudo isso aqui que ele está falando, ó. Romanos 5, olha o que é que ele diz. Esse livro de Romanos é uma bênção. Aliás, eu não sei qual é o que não é, né? Romanos 5, olha o que é que ele fala. A partir do 9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aí ele vai dizer de onde vem a vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Pronto, foi feita a reconciliação, seremos salvos pela sua vida. De onde vem essa vida? Aí você vai entender lá no verso 18. Pois, assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, porque não diz só um homem, ato de justiça já está incluso, assim por um ato de justiça veio a graça, aqui é Cristo implícito, sobre todos os homens para a justificação que dá vida. De onde vem a vida? De onde vem a paz? É quando eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados, é quando eu creio que Jesus ressuscitou para ser a minha justiça. Aí eu tenho a verdadeira paz e eu tenho a verdadeira vida. Vida não se passa desse púlpito como a gente vive pregando, vamos suprir os irmãos de vida, vamos suprir os cabas na carnalidade, passando palavra bonita, que achando que palavra bonita pelo sentimento bonito proporciona vida. Toca numa alma doente, é um doente falando para outro doente, que na realidade não deixa de ser aqui é um doente falando para o outro doente, mas a questão está na consciência e não na mente. O Senhor, a oração que eu vi essa semana do irmão, Senhor, graças te dou, até decorei, Senhor, graças te dou, porque me livraste da mente carnal, e hoje me diriges pela uma mente espiritual, a mente do teu Espírito, mediante a consciência da graça, mediante a consciência da graça, eu até anotei, mediante a consciência da graça, da tua presença, que aniquila todos os gatilhos, todos os ataques do inimigo, pela justiça tua, pela justificação que dá vida. Ele entendeu, rapaz, e eu anotei, eu fiquei escutando e anotando, está anotado lá em casa, aí eu fico repetindo para ganhar,
né? Quer dizer, isso é de uma preciosidade que a gente não tem ideia. A gente fica querendo fazer uma coisa que já foi feito. A gente fica lutando com o inimigo e alimentando ele o tempo todo, porque na hora que eu luto com o morto, eu estou validando. Isso aqui é um morto. O que vem para a gente parte de um morto. Os irmãos nunca tocaram. E leiam comigo Hebreus 2,14, porque aí fica mais fácil para a gente. Hebreus 2,14. Ele diz assim: visto pois que os filhos têm participação, comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Jesus morreu? Morreu ou não morreu? Quando ele morreu, o que foi que ele fez? Destruiu o diabo. Está destruído. Então, seria errado eu pensar que todos os ataques dele hoje, tá certo? Não são reais. Seria errado eu pensar que vem de um morto. E a gente não entende esse paradoxo, que por um lado é assim e por outro lado, porque eu sinto, porque eu preciso me negar, eu preciso crer no está consumado, porque isso só vai ser real na minha vida se for pela fé, se eu crer. Ele fez, ele destruiu, mas ele permite os ataques para que eu creia no que ele fez e no que ele diz e de quem ele é. Então, onde é que eu destruo o diabo? Na fé, quando eu me posiciono. 1 Pedro capítulo 5, resisti-lhes, pois na fé. Resistir-lhe quando eu creio no que tu fizeste, Senhor. Miragem, já outro irmão, ganhei muito com ele, ele disse, isso aqui é como uma miragem no deserto. Já viu a miragem no deserto? Que o caba veio e não é? É daquele jeito. É real aos nossos sentidos, não é mentira. Você e eu sente, é verdadeiro, mas a origem é mentirosa, é de um morto, não existe. E Deus permite, o Pai permite, para que essa consciência seja aguçada e o está consumado seja aplicado nele. Não é a minha obra, não é a minha atitude que derrota Satanás, porque eu não posso derrotar o que já está derrotado. Eu tenho que tornar real aquilo que já foi feito. E eu tenho que me unir àquele em morte e ressurreição em que fez. Aí eu vou sem ter paz. Aí a Bíblia diz que justificado por mediante a fé, temos paz, show medo, show angústia, sou tudo isso. Porque aquelas pessoas, você começa a entender, que entrava nos coliseus, era comido vivo pelos leões, filhos sendo mortos na frente dos pais, os pais sendo mortos na frente dos filhos. E para completar, as pessoas ainda eram ganhas pelo testemunho de nenhum revidar. Porque se tinha uma coisa em nós, no corpo de Cristo, durante todas essas eras, que impactava os romanos e todos aqueles, era a capacidade de sofrimento dos irmãos sem revidar. Isso aqui impressionava. A história conta, eu não sei até que ponto é verdade, que Nero depois ia ver, descia no Coliseu para ver a face dos irmãos que morriam, e percebia que eles estavam rindo, com ar de riso. Estevão, na hora do apedrejamento, seu rosto era como de um anjo. Por que vocês acham que isso aqui? Porque eles criam, rapaz, eles tinham base, eles criam no Senhor. E Tessalonicenses diz que essa fé está operando eficazmente naqueles que creem. Aí a gente volta para o início, a gente tem comido da palavra, porque na hora de um ataque desse, só a palavra. Ele é nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa vida. É assim? Mas se eu não como é que vai ser? Dá para entender como a gente já era para estar tudo morto e ainda não está? Que é uma relação unilateral do Senhor só tomando conta? Que esse cidadão aqui que está morto, Ele permite, mas Ele é louco para nos destruir. E por que não faz? Porque o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem tomado conta de nós, o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Né? Mas qual é a nossa relação com Ele? Qual é a nossa disposição para Ele? É obrigação dele fazer isso. Eu sou filho, Ele tem que cuidar de mim. Filho cuida de pai, Ele tem que cuidar de mim. Isso é um coração maligno. Quem pensa assim é um coração maligno. Quem pensa que Deus tem a obrigação de cuidar da gente está muito enganado. Ele poderia condenar. Não conhece
nem conhece. Quem pensa desse jeito já mostra que não conhece o Pai, de forma nenhuma, porque não entende que Ele é amor. É a essência dele. Ele não sabe fazer outra coisa a não ser amar. Agora, o amar dele tem as formas de se manifestar. O cara pode vir num caixão, o cara pode vir numa cama de hospital, o cara pode vir... O amor dele tem várias formas, né? Então, o que a gente precisa entender, irmãos, hoje, antes de encabeçamento, o Senhor quis nos mostrar isso essa manhã, mas eu creio que nós devemos sair daqui com a palavra no coração chamada arrependimento. Eu não creio em outra atitude da igreja onde o Senhor mudou a situação. Irmãos, não é para ter reunião, não é para vir limpar local de reunião, não é para avançar na cidade de Cabedelo, não é para fazer aquilo que o Senhor diz que tem que fazer, é para ter uma relação com Ele. Nessa relação a gente vai saber o que é que a gente vai fazer. Não vamos inverter a ordem das coisas, não. A gente está perdido porque a gente quer fazer as coisas sem a relação. Senhor, eu quero me arrepender diante de Ti, né? E mostrar o nosso coração sem reserva diante dEle, deixar Ele averiguar os porões do nosso ser. E aí simplesmente confesse, se derrame e deixe que Ele mude. Não vamos querer mudar nada, não. Vamos deixar que Ele mude. Agora, esse compromisso, no mínimo, a gente deve ter. Porque essa palavra aqui, eu encerro com Romanos capítulo 2. Eu encerro com Romanos capítulo 2. Essa palavra não está sendo falada por se estar sendo falada. Romanos capítulo 2, ele diz assim: bem sabemos, verso 2, que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do justo juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância com cada um de nós, está vendo aqui? E longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mais uma vez o Senhor está sendo longânimo, mais uma vez o Senhor está nos tolerando em amor, mais uma vez o Senhor está cheio de bondade para conosco, querendo apenas que a gente se arrependa. Somente. A gente precisa até se arrepender do nosso arrependimento. Alguém já disse isso. A gente precisa se arrepender do não arrependimento. Alguém também já disse isso. Porque essas fontes desse arrependimento, a única é Deus. Porque é o arrependimento que me bota na posição correta para o Senhor começar a falar. Sem arrependimento a gente não vai para canto nenhum. Para que o Senhor nos mostre realmente a nossa condição. Agora, outra coisa, irmão, quando Ele mostrar, confesse, não negocie nem transfira, não. Simplesmente confesse, se arrepende. Vamos fazer dessa forma. Senhor Jesus, Senhor, te damos graças essa manhã pela Tua infinita misericórdia. Senhor, sabemos que todas as coisas cooperam para o Teu bem. Senhor, te pedimos a Tua luz, te pedimos a Tua pessoa. Tua igreja clama, não só a igreja em Cabedelo, mas todas as igrejas, Senhor. Que o Senhor possa realmente nos levar a um coração de arrependimento, coração que quer o Senhor, coração que não busca as Tuas obras, mas busca o Senhor, e o Senhor em nós faz a Tua obra. Senhor, perdoa por todas as vezes, Senhor, que não andamos segundo o Senhor. Essa manhã queremos voltar para casa cheio de um coração contrito por Ti, Senhor, aquela paz, um arrependimento de paz que só o Senhor pode fazer. Porque o Senhor é aquele que realmente fere, mas aquele que consola e sara a ferida. Nós não queremos estar falando por falar, nós só queremos viver a Tua verdade, a Tua palavra e o Teu Evangelho. Por isso, guarda-nos em Ti e nos livra do mal. Louvado seja o Senhor.